Allez, on y va. Alors la casquette, elle m'a été offerte parce que j'ai vu un gars, il avait cette casquette. Je lui ai dit, putain, elle est jolie ta casquette. Il m'a dit, écoute, je te l'offre. Ah, sympa. Mais ça, c'est les Brésiliens, ils offrent. Voilà. Et j'ai rien donné en contrepartie. Hein. Et donc, eh ben, je tiens cette casquette parce qu'elle est jolie. Allez. Là, on va aller chez Zeka. Il va nous réparer. Il va peut-être me recoudre. Então, primeiro vou acender o motor. Ah, il est nerveux. Le ralenti ne tient pas trop. Vas-y. Ouais, parfois le ralenti il fait ça, je sais pas pourquoi. S'il y en a qui a une idée, il peut me dire. Alors je vais voir Zek. Alors Zek, il a ce bateau. C'est lui qui l'a construit entièrement, ce catamaran. Il construit tous ces katas, les petits comme les grands. Et son travail, c'est d'aller sur... il est payé pour aller sur l'île. Il y a une île qui est fermée au public, qui est réservée à la marine et puis aux biologistes, qui se trouve à environ 100 nautiques d'ici. Il apporte le ravitaillement une fois par semaine avec son bateau. C'est une île où j'aimerais bien m'arrêter, mais on n'a pas le droit. Que foi là? Treinamento. Ah, treinamento. Eles cantam muito bem, hein? Ouais, exercice, ils font des pompes. Oh. Ah, ils sont motivés, hein? Você o que? Bota uma banda? Aqui eu vou ter que botar pet mesmo. Tá. Aqui, ali, todos eles eu vou ter que botar, né? Tá, pra reforçar. Tem um pouquinho. Ih, tá cheio de buraco. Tá cheio de buraco, ó. Ô, capitão! Tudo bem? Tudo bem? O rapaz tá vindo aí para Tá, já falei com ele. Pronto, deu certo então. Tá, obrigado. Pronto, aí eu vou ver se eu tenho esse material lá, porque eu Tá. tenho um pouco de branco lá. Mas agora não me importa. Se for outra cor qualquer. Poxa, não assim, tranquilo, esquenta a cabeça com isso. O importante é que funciona. Só pra fechar ele, você Não pode quer fazer mandar, né? bonitinho, meu barco não é coisa de luxo, sabe? Teu barco é igual ao meu então, né? Zeca. Então como que a gente faz? Tá, eu vou. Bom, eu posso. Vou pensar aqui quanto é que eu vou cobrar ainda, nem. Tá. Tá? E, O preço da amizade, né? Tá. Não, eu vou te falar a verdade, pra mim eu faço mais isso aqui até pra ajudar. Sim, obrigado, eu sei, ganho dinheiro Zeca. mesmo no mar, te falei, né? Sim. Então ali assim. Aí isso aqui, ó, esse aqui é o molde do Guaraná do meu barco lá. Como? É a você- metade, essa aqui, a outra metade está do outro lado. Ah, é? Entendeu? Eu deixo sujo assim porque a sujeira protege, sabe? Ah. Então eu deixo ele ficar sujo assim de propósito. Tá. Ficar cobrindo de plástico sempre vai Sim. E isso você usou pra quê? Pra fabricar o barco? Esse é o mule. O moule, le moule du bateau, ok. Esse é Ah. demi-mule. Demi-moule, é, você fala francês bem. Ah, é, demi-moule. Et l'autre côté, c'est de l'autre côté. Ah, é. E esse aqui é o do pequenininho que eu te falei lá, aquele que eu te mandei. Ah, o moule do pequeno, legal. Agora ficou aqui apertado porque veio esse barco aqui. Eu que coloquei ele. Que... Oi, tudo bem? Ah, la cuisine. Putain, mais tu fais à manger à quatre pattes là. Fabrication maison.
Ouais, ça c'est pas trop pratique. Ouais. T'as un chiotte là. Alors s'il est en bois et juste avec une coupe de fibre. Fabrication Brésil. Mais c'est pas des bateaux de voyage, ça, c'est des bateaux, ils utilisent plutôt pour faire du transport ou. C'est rustique quand même. Ah, moi je pourrais pas parce que. Putain, je me cognerais la tête partout. Ah, a cozinha tá fora. Você faz comida fora. Tudo. Duas geladeiras grandes ali. Ah, sim. Então, como você resfria? Com motor? Não, quer dizer, eu tenho uma geladeira elétrica, mas que eu nunca uso em viagem curta. Né? E aí a gente bota gelo, porque as viagens você bota gelo. são 3, 4 dias de viagem, então dá tranquilo gelo. Ah, legal. É bem simples, não quebra. Sabe? É, sim, muito bom. Aqui tem um banheiro, um quarto no fundo. Ah, é muito grande aqui. Ah, o motor é 50 cavalos, né? É, 54. 54 chevaux, é. Muito Muito bom. E que é Perkins? Não, Yamaha. Ah, Yamaha. Aqui é pra quê então? Mas pra mim enxergar qualquer aguinha que tiver no porão, eu saber que tem, entendeu? É, então aí eu tenho a vela aqui pronta, tá vendo? E tem o leme ali também, quer dizer, se a gente precisar de sair, a gente... Ah, então não tem motor? Não, tem um motor que a gente usa quando precisa, né? Ah, sim. Mas se naufragar, aí vai na vela. Tá. Ah, esse é um barco de sobrevivência. É. E o outro está aqui na frente, ó. Tem a balsa ali. É, a balsa que tem que ter. É. É, do frio não vai ter que mudar as coisas, mas para tropical é perfeito. Alors, bien, je suis toujours à la marina de Natal, à l'ancre. Ah, on y est bien. Bon, il y a les marins qui chantent tous les matins et il y a le clairon, mais à part ça, c'est pas mal. Là, les plages sont superbes, sont juste en face, tu as des plages superbes. Même, qu'est-ce que je dis là? Là, tu as des petites plages, tu vois. C'est réservé à la marine, donc il n'y a personne. Ton bateau, il est super safe parce que justement, tu es devant la marine et puis je crois la police militaire. Donc tu as zéro risque qu'il se passe quelque chose. En plus, je suis le seul bateau étranger. Enfin, il y a un bateau ici, un Italien là, mais ça, je vous ai raconté l'anecdote auparavant. Hein, c'est l'Italien qu'ils ont retrouvé mort à 20 nautiques des côtes. Les pêcheurs ils l'ont retrouvé complètement desséché. Ce monsieur, le bateau, il était dans le bateau. Vous voyez, il a dématé. L'avant est complètement foutu. Je sais pas sais pas très bien ce qui lui est arrivé. Il paraîtrait qu'il serait mort de soif, d'après ce qu'ils ont retrouvé. Ils cherchaient éperdument à faire de l'eau d'après les trous qu'ils ont retrouvés dans le bateau pour essayer de récupérer un peu d'eau de pluie. Voilà. Bon, à part ce bateau là, et imagine, on est les seuls, le reste c'est des bateaux brésiliens. Ah bah on a de la visite là. Bom dia! C'est la marine brésilienne. Ils doivent s'emmerder. Je sais pas ce qu'ils viennent foutre encore.
Depois o senhor vai pra Cabedelo, tranquilo. Si, si. Ô, chefe. Ciao, ciao. Ils sont venus chercher leur chef. Aqui, olha os coqueiros ali, olha a bandeira. Ele tá vindo mais. Alors ici on est dans le quartier populaire de Alecrim. C'est là où vous pouvez acheter plein de trucs pas chers. De la voiture à la maison, il y a des magasins les uns derrière les autres. Il y a de tout, il y a des restos aussi. C'est hyper populaire. C'est là où vous trouverez les choses les moins chères de Natal. Vous demandez à Alecrim. Bon là on est chez l'électricien. Le sanitaire aussi. Ok. Quanto é? Quando é só eu e ela, eu não cobro a anuidade dela. Eu pago, porque eu uso o cartão dela. Isso ok. É mentira. Isso aqui É isso. é uva ou jabuticaba? Jabuticaba. Conhece? Que isso? Jabuticaba. Ça a un goût particulier ce truc. Esse eu conheço também. Acerola. Acerola. Conhece isso aqui? Esse é limão. Cajá. Cajá. Agora ele é... Minha azedinha. Ah, Cajá. Bon. ah é. Alors tu peux payer en espèces ou en Pix. Pix c'est un virement bancaire en fait. Tu peux tout payer avec le Pix ici. C'est super le Pix, c'est très pratique. Tu mets un code et la personne reçoit l'argent. Ça existe qu'au Brésil. Je vais essayer de trouver mon fameux filtre à huile que j'ai pas pu trouver en Afrique. Pour le Perkins, je vais voir s'ils l'ont ici. Et mais pequeno? Ele é desse tamanho aí. Ah legal. Mesmo tamanho que, né? Tá, Porque tá. Como é pra um negócio lá, é melhor botar o mesmo tamanho. Si, si, Porque si, si. a quantidade de óleo, entendeu? A É, quantidade de óleo. lá eu tinha que botar isso, porque eu comprei isso na África, porque é para um barco. Aí aqui, quanto maior, melhor ainda, certo? Melhor ainda. Au Brésil, quand tu achètes un truc, tu peux toujours demander un discount, une ristourne. Pour n'importe quoi, hein, pratiquement. Et ils te le font. Là, j'ai acheté des filtres, ils m'ont offert 4 réals. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça se fait. C'est normal, c'est dans la culture. Oh, obrigado, me chame de jovem. Eu gostei. Não, ele vai comprar ali. Na casa da Casa da Junta, vizinho. Tá, obrigado. Nada, chefe. Obrigado, campeão. Dá pra ter um desconto aí, não? Dá, Veja aí um passo. É. Ah, ele tem que ter um desconto. É durão ele. Durão no negócio. Tá bom, obrigado. Vou esquecer não. Ils sont trop sympas les gens ici. Ils t'indiquent, ils t'expliquent tout, même si c'est pas pour eux. C'est vraiment bien. Un sandwich bon. Sandwich gostoso. Coxinha, j'adore ça les coxinhas. C'est à base de poulet e de frango essa? Tem catupiry ou não? Não, só o frango. E lá embaixo é o que? Empada? Empada. Ah, eu adoro empada, j'adore ça. Em água geladinha chegou, pra aliviar o seu calor chegou. Vamos entrar, meninos. Bom final de semana e bom Poxa, carnaval. que Bom serviço! divertimento. Chama, Valeu. papai. Valeu. Chama, papai. Chama. Ah, les gens sont trop ici. Uma recepcionista dessa aqui. É, essa é uma recepção mesmo. Aproveita o momento, né? Aproveita a oportunidade e participa com a gente, hein? 20 votos, a maior promoção de todos os tempos.